Antes de começar a contextualizar, eu quero só um abraço especial a todas essas pessoas que conduzem e trabalham nessas ONGs que você acabou de mencionar. A gente sabe o quão valioso é esse trabalho para cada pessoa que é alcançada, para cada pessoa que consegue receber alguma coisa. Então, um abraço muito especial a todas essas pessoas e que continuem seguindo esses trabalhos maravilhosos. O Instituto de Me Cuida aconteceu dentro de um acidente que aconteceu na nossa família. Em 2014, a gente estava viajando, em junho de 2014, quando chegamos de viagem, o nosso filho caçula Dimitri havia sido encontrado sem vida, preso a um cinto. E claro que tem todo o choque de enfrentar uma cena dessa, tem todo o trauma, mas com uma situação muito emblemática, porque o Dimitri não tinha nenhum sintoma, nenhum sinal comportamental de que poderia atentar contra a sua própria vida. E aí a gente foi tentar os desdobramentos do acontecimento, a gente começou a ouvir falar de um tal de jogo, parece que foi o jogo, o que é o jogo. Fomos avançando nessa busca do que é o jogo, ouviu-se falar aí no jogo do desmaio, o que é o jogo do desmaio? Não, é um desafio que perde a respiração, por isso. E à medida que a gente foi avançando, a gente chegou a ter, inclusive, um trabalho de um psicólogo que trabalha nisso. Nós tivemos o apoio das pessoas que fizeram também a condução dos desdobramentos e foi afirmado categoricamente que o Dimitri faleceu do jogo do desmaio. E aí uma coisa assim totalmente desconhecida em 2014, totalmente, e hoje ainda muito desconhecida, né? Então nós começamos uma série de pesquisas e buscas de uma compreensão melhor do que é isso, porque a gente sabe que essa compreensão faz parte da aceitação, né? E aí a gente começou a se deparar, eu fui mesmo fazer minha pesquisa, encontrei um caso isolado que havia acontecido no Liceu, Liceu, né, o nome da escola, no Rio de Janeiro, e aí eles haviam feito uma prevenção, eu tentei entrar em contato com as pessoas lá, mas eles apenas disseram, não, houve um caso aqui, não se acidentou o jovem, graças a Deus, e a gente fez aqui uma prevenção e passou, e eu não me conformei com isso, eu avancei um pouco, aí descobri uma entidade chamada APAS, na França, entrei em contato, fui muito bem, eu e minha mulher e a Liz fomos muito bem recebidos, fomos acolhidos por essa entidade, é a Associação dos Pais que Perderam Seus Filhos pelos Desafios da Internet. Isso foi em junho e eles estavam organizando um colóquio internacional em outubro, em Paris. E aí nós... De 2014. 2014. E o Dimitri foi em que Foi em mês? junho de 2014. Junho também? Foi. Então a gente aí encontrou forças e foi ver que mundo era esse, né? E a gente ficou muito impressionado quando a gente estava lá com as 300 pessoas em um auditório, pessoas de 8 países diferentes, representantes do poder da segurança pública, representantes da área de saúde, representantes da área de educação desses países, tinha gente dos Estados Unidos, gente da Austrália, gente da Suíça, enfim, todos discutindo os desafios do desmaio, o desafio do desodorante, e esses desafios que estavam na internet, que ainda não tinham a intensidade que tem hoje, mas já eram números bastante preocupantes no mundo. E aí nós passamos lá, participamos desse colóquio, voltamos para o Brasil, continuamos buscando aí mais informações, assim, nessa sequência, eu não sei exatamente, mas logo em seguida fomos procurados por uma mãe, eu acho que antes disso, que tinha perdido o filho na prática do desafio do desodorante, assim, e veio se juntar a gente, e a gente começou a formatar realmente o Instituto de Me Cuida. Então, Dime de Dimitri cuida porque a gente resolveu dar ao Instituto de Me Cuida o segmento da nossa conexão com o Dimitri, né? O Dimitri foi uma pessoa muito importante na nossa vida que manteve aqui no plano material, hoje ele está com a gente no plano espiritual, então a gente resolveu trabalhar 3 frentes no Instituto de Me Cuida. Primeiro, a gente trabalha o cuidado com a vida dos jovens, que são todos esses trabalhos, essas frentes dessa que a gente está conversando. O Dimitri tinha uma mania, tinha um hábito, tinha um gosto pessoal muito grande por animais de rua. Então a gente ainda hoje tem um gato e um cachorro que ele pegou na rua, a gente hoje tem, entre gato e cachorro, tem 8 animais que a gente está sempre ações sistemáticas, mensais, apoiando essas protetoras, fazendo castrações, fazendo doações
de ração, a gente, às vezes, até na empresa lá atrás, a gente tem uma área, de vez em quando tem uns gatos por lá, então a gente segue esse trabalho que era um gosto pessoal dele. E ele tinha um sonho de trabalhar com turismo de natureza. Era o sonho dele, trabalhar, ele gostava muito de natureza. E aí a gente fez uma parceria com uma outra entidade que tem uma atuação fantástica no Cariri, que é a Fundação Casa Grande, do Allenberg. A gente fez uma parceria com eles para explorar o sítio Santa Fé, que são as inscrições rupestres que tem lá, talvez as mais importantes inscrições rupestres que tem aqui no Ceará. E a gente está trabalhando esse projeto, se tudo correr bem, ano que vem, isso vai estar, inclusive, aberto ao público. Então, é uma forma que nós encontramos de ressignificar o Dimitri na nossa vida. Mas aí, voltando à questão dos trabalhos da vertente da prevenção. A gente entendeu que a gente devia se apresentar com 3 palavras: conhecer, compreender e prevenir. No caso, nós fomos surpreendidos pelo desconhecimento, né? A prática desses jogos, ela deixa sinais físicos, comportamentais e ambientais muito claros. Mas a gente precisa saber quais são esses sinais, aí os pais precisam saber para que identifique se o filho está praticando ou não. Depois eu acho que a Fabiana vai entrar aí mais nesse detalhe, né? Vamos entrar então, nesses sinais. A gente fala conhecer, compreender e prevenir, e foi começando a estruturar. Então, para fazer um trabalho mais estruturado, nós voltamos à França, passamos 3 meses lá, aí sim acompanhando o trabalho corpo a corpo. Fomos à escola, Heloísa foi em hospital, nós fomos fazer prevenções acompanhando professores, acompanhando bombeiro, então cada um para ver qual era a metodologia, qual era o resultado e como a gente poderia fazer um trabalho desse no Brasil que fizesse sentido e que fosse acolhido. Então nós voltamos disso, e aí em 2015 fizemos o primeiro colóquio internacional, nós trouxemos as pessoas principais desses congressos para o Brasil, fizemos aqui em Fortaleza, nós visitamos toda a área da educação privada, a área da educação pública, a área da segurança pública, a área da saúde, nós tivemos quase 400 pessoas reunidas durante 2 dias, principalmente apresentando esse tema que era um tema completamente desconhecido. E no ano seguinte repetimos o evento, com o mesmo público, com o mesmo tanto de pessoas. E definimos aí ó, daqui a pouco eu já vou passar aqui para a Fabiana falar, toda a nossa metodologia de trabalho, né? Nós atuamos na parte da prevenção, e aí essa prevenção vai para pais, vai para educadores, vai para crianças, vai para adolescentes, vai para jovens. Cada prevenção, ela tem o seu escopo próprio. Ela tem o seu discurso próprio. A gente não pode falar para uma criança de 8 o que se fala para um jovem de 13. Então, tudo isso é feito em cima de muito cuidado para a gente não falar a coisa errada ou não falar a coisa indevida. Então, nós trabalhamos as prevenções, nós trabalhamos o acolhimento às famílias, porque, infelizmente, e aí é um sofrimento para todo mundo, cada vez que acontece um acidente desse, a gente, por mais que a gente entenda e tenha consciência que a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance, a gente gostaria de ter evitado mais esse. Então a gente tem esse acolhimento às famílias e a gente tem o trabalho onde é uma luta muito grande, que é um tema que está muito em voga agora, que é a regulamentação dessa questão desse mundo digital. E aí a gente atua tanto judicialmente, a gente tem várias demandas judiciais, como na tentativa de que exista realmente uma lei, mas que essa lei tenha um olhar maior para a criança e para a adolescência. Então a gente trabalha nessas 3 vertentes principais dentro do Instituto.